Agora é a hora e a vez de falar de como foi a temporada 2024 do Corinthians. Nosso vídeo anterior falamos de como foi a retrospectiva, o ano de 2024, e aquele olhar também de como será o 2025 do São Paulo, né? Salientando sempre, na minha opinião, na opinião do palmeirense. Falei do São Paulo, vou falar do Corinthians, né? De com os pontos principais desse ano corintiano. Mais um ano sem títulos. A perspectiva era horrenda. Melhorou, né? Com reforços chegando a preço e a peso de ouro. Mas o Corinthians se safou de perigos, conquistou vitórias importantes, né? Evitando o pior. Mas vamos salientar como é que foi essa temporada 2024 do Corinthians. Nisso, já vai deixando já o seu like, você que nos acompanha, você que viu o vídeo anterior, você que vai ver o nosso próximo e vai ficar aí para ver esse vídeo de como vai ser a temporada de 2025 do Corinthians, mas também a retrospectiva de 2024 do Corinthians. E já vai deixando seu like, se inscreva e compartilhe o conteúdo do nosso canal. Para não esquecer, né? Nosso textinho básico. Mas vamos falar do Corinthians, né? Que todo ano começa pelo começo. E o ano do Corinthians começou em janeiro. Começou, né? Como todos os anos começam no mês de janeiro, o do Corinthians começou também. E já não começou de forma muito boa, né? Melhor dizendo, de forma horrível, né? Será que o que aconteceu em janeiro vai ser um chamariz, um gostinho do que vai acontecer o resto do ano? Porque em janeiro, dia 30/1, foi a quebra do tabu em Itaquera. Sim, o Corinthians em 10 anos não tinha perdido para o São Paulo ainda. Perdeu para o Palmeiras, para o Flamengo, várias e várias surras em Itaquera, mas uma das coisas que o Corinthians não falava, né? Nunca perdemos para o São Paulo em Itaquera. Chegou dia 30 de janeiro ainda, 2024. O São Paulo vai lá e apronta e vence por 2/1. Um jogo de primeira fase do Paulista, né? Um jogo morto, um jogo chato, um jogo modorrento, mas que o São Paulo se empenhou e jogando bola conseguiu ganhar do Corinthians. Para a ira dos corintianos. Pô, uma das poucas coisas que podemos nos desfrutar nesses últimos tempos, né? Que título não está acontecendo, do São Paulo a gente não perde. Perdeu. E da forma que foi também, 2/1 jogando em casa, e foi só o começo, a pontinha do iceberg de merda do ano corintiano de não ter títulos. Por que? Isso eu falei em janeiro. Porque em março o Corinthians conseguiu uma das suas maiores proezas da sua história recente. Dia 10/3, o jogo Água Santa 0, Corinthians 0. Final da primeira fase do Paulistão. Corinthians classificado? Não. E nem perto disso, né? Quer dizer, passou um pouco por perto, eu tô até brincando, mas o Corinthians conseguiu uma das suas... Não vou dizer que foi inédito, porque o Corinthians já conseguiu fazer isso em outros campeonatos. Conseguiu mais uma vez. O Corinthians que já foi eliminado já em pré-libertadores, outras proezas corintianas. O Corinthians que já foi eliminado em primeira fase do Campeonato Paulista, né? Já foi salvo pelo grafite de não ser rebaixado no Paulista. Consegue ser eliminado com esse formato que é feito para os grandes se classificar. Consegue, empatando 0/0 com o Água Santa, eliminado na primeira fase do Paulistão. O Corinthians não consegue passar para o mata-mata. Falei no vídeo passado, o São Paulo se classificou e já perdeu já nas quartas, né? Então já não foi tão longe. O Corinthians nem isso. Então, o Corinthians já não começou bem, né? Perde o tabu em janeiro para o São Paulo, tabu em Itaquera, né? Nunca tinha perdido, perdeu. Chega em março eliminado na primeira fase do Paulistão e durante o campeonato correndo o risco de rebaixamento. Sim, a épica campanha corintiana de Mano Menezes com 5 derrotas seguidas. E mesmo assim, foi com o Antônio Oliveira, que só dependia se ganhasse da Ponte Preta, classificaria. Não. Perde para a Ponte Preta em Itaquera
e o Corinthians cai fora. Mas rapaz, sério, óbvio que eu, palmeirense, comemorei muito o Corinthians. Queria que tivesse um rebaixamento no Paulista, mas não vai acontecer, porque o campeonato é feito para os grandes irem avançar. O Corinthians conseguiu a proeza de não conseguir isso. Isso foi em março, né? Falei, dia 10/3. Vamos dar um salto para outubro. Outubro, né, que é o mês do... Tem o agosto, que é o mês do desgosto, né? O do São Paulo, o mês do desgosto foi setembro, duas eliminações. Copa do Brasil e Libertadores pro São Paulo. O mês de outubro não começa nada bem. Não começa e não vai também nada bem. Como o ano do Corinthians não estava indo tudo bem. Mas se eu dei um salto muito grande de março já para outubro, dentro disso, o São Paulo, o Corinthians, no caso, fazendo campanha bem ruim, né? Eu ia falar bem mais ou menos, mas boa parte do Brasileirão, isso é o corintiano há de convir, né? Não é zoeira de palmeirense, né? Quem é você para falar do meu Corinthians, né? Como vai ter corintiano falando, né? E respeito a opinião de vocês. Se quiser falar, fale. Ou não quiser falar, também não fale, foda-se. O Corinthians passa de março, vamos supor, até esse salto para outubro, o Corinthians convivendo com risco de rebaixamento no Brasileirão também. Entendeu? Aí quase cai no Paulista, quase cai no Brasileirão, só que coisas foram acontecendo que o Corinthians foi iludindo a sua torcida, iludindo no bom sentido, né? Porque foi avançando de fase. E o Corinthians sofre duas eliminações no mês de outubro em Sul-Americana e Copa do Brasil, mesmo evoluindo o seu futebol. E isso aí tipo, meio que abaixa a moral da fiel torcida. Porque, por mais que o Corinthians estava brigando contra o rebaixamento, estava indo na Sul-Americana. Jogando contra catados, contra times quase semi-amadores, times horríveis, mas estava se classificando. Copa do Brasil, Corinthians se classificando, né? Não sei o que, vitória nos pênaltis, gol daquilo outro. Os gols saíram, o Corinthians está se classificando. Aí nisso também teve os embrólios de vai de bet, aí depois Esporte da Sorte bancando jogadores, né? Para poder atuar no Corinthians, porque o Corinthians não tem um puto no bolso. Mas chegando o mês de outubro, o mês de outubro que já no dia 20/10, eliminação em Copa do Brasil, semifinal. Empata com o Flamengo na Neoquímica Arena 0-0. A ida no Maracanã foi Flamengo 1-0. Então, tão perto, o Flamengo normalmente dava umas saraivadas no Corinthians, mas uma derrota magra e um empate. O Corinthians falou, mas um pouquinho dava para eliminar o Flamengo. Já pensou o Corinthians na final e ganhava a Copa do Brasil? Mas não deu. Dia 20/10, Corinthians eliminado em Copa do Brasil. 31/10. Então, dias mais à frente, né? Uma semana e um pouquinho mais à frente, eliminação também no mês de outubro. Também em semifinal, Racing 2-1 lá em Avejaneda, na grande Buenos Aires. O Corinthians perde para o Racing por 2-1 em casa, que foi não vou dizer a vergonha, porque o Racing é um time até copeiro forte, mais tradicional. Foi 2-2. O Corinthians tinha que ter ganhado em casa. Não ganhou. O Corinthians estava naquela fase transitória de time horrível para time guerreiro e terminou o ano até muito bem também, né? Vídeos, resultados. Tivesse mais algumas rodadas, tinha corintiano que eu conheço que é engraçado, tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians era campeão. Não duvido. Eu falo zoando assim, mas se tratando de Corinthians, não duvido. Não duvido mesmo se tratando de Corinthians. Então, passa dia 20/10, o Corinthians eliminado pro Flamengo em um 0-0 em Itaquera, e lá na Argentina, em Avejaneda, como eu já tinha dito, perde por 2-1 pro Racing, e o Corinthians é eliminado tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana. Aí o ano do Corinthians acaba. Tem que voltar as atenções pro Brasileirão. Nossa, e a gente vai cair. A gente que eu falo, eles, é modo de dizer, calma, sou palmeirense ainda, não penso em largar não. A gente vai cair, meu Deus do céu, agora duas eliminações, o Corinthians não presta, o Corinthians é ruim. Aí o que acontece? O nosso grande Palmeiras, nosso bravo
e destemido Palmeiras, que no começo de fevereiro deu aquela ajudada no São Paulo. O Paulo não dava porcaria nenhuma. Vai lá, o Palmeiras perde uma Supercopa do Brasil e dá o título pro São Paulo. O que o nosso Verdão destemido faz em dia 4 do 11, em novembro, né? Pertinho do meu mês de aniversário, né? O que o nosso Verdão apronta? O Palmeiras, depois de quase 4 anos que não perdia pro Corinthians, o Palmeiras perde pro Corinthians. Quebra o tabu, depois de quase 4 anos, já ou 4 anos já completos, não sei, mas Corinthians 2, Palmeiras 0. E o Corinthians, pelo menos algo de bom, né? O Corinthians só tava o ano inteiro, só paulada. Pá. Pegava o Palmeiras, o Corinthians passou esse ano de 2024, comemorou empate. Corinthians empatou no último lance, meu Deus do céu, vai Corinthians, não sei o que, fogos. Agora o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu essa. Parabéns, Palmeiras. Você tá de parabéns, Verdão. Você conseguiu a proeza de perder para o Corinthians. Então esse Corinthians já estava dando sinais que poderia jogar bem. Tanto que, voltando um pouquinho na linha do tempo, o Corinthians que foi eliminado por 2-1 pro Racing, o Racing foi até ligeiramente melhor no jogo da volta, tanto que a final foi Racing e Cruzeiro. Depois, se pegasse esse Corinthians da reta final do Brasileirão, o Corinthians que ganhou do Palmeiras, se esse Corinthians pegasse de novo o Racing, na final, o jogo em campo neutro no Paraguai, em Assunção, o Corinthians ganhava. Por mais que eu fosse torcer contra, com certeza eu torceria, não seria pouco, mas perderia. Mas o Racing perderia sim para o Corinthians, sim. Então, porque o Corinthians começou no expoente lá, e tipo, a marca do Corinthians, mas a gente não vai cair. Foi o quê? Ganhou do Palmeiras. Porque os corintianos que eu tinha mais contato, os corintianos mais próximos de mim, falavam, pô, vai perder, vamos perder de quanto? Se perder de 1-0 já tá bom demais. Não. O Corinthians ganha de 2-0, ganha jogando bem por tabela. O Palmeiras jogando mal, né? Porque para jogar bem vai ter que jogar mal, né? Não necessariamente, mas isso acontece. O que acontece? O Corinthians ganha e faz uma reta final muito boa. Sai do quase rebaixamento. Não vou dizer virtual rebaixamento, porque tem outros times ridículos, né? Por mais que eu torcesse, lá no fundinho, lá no fundo do meu âmago, eu achava, o Corinthians não vai cair, né? Porque um campeonato que tem tanto time horrível, o Corinthians não vai cair. Como não caiu? E tanto que o Corinthians ganha de 2-1 e arranca e faz um final de temporada justo, dentro da situação. A temporada inteira do Corinthians foi feia. Foi feia, certos pontos, vídeo paulistão vexatória, foi vexame, sim. E você há de concordar, você, corintiano racional, se é que existe? Eu creio que exista corintianos racionais. São poucos, tá contando os dedos, mas existe. Acredito que exista. Mas a eliminação do Paulista foi vexatória. O ano do Corinthians sem um título, comemorando vitórias saltadas, isso foi um ganho para o corintiano, mas o que o corintiano tem que comemorar melhor foi como terminou 2024. O Corinthians foi para o mês de dezembro, dia 8/12, última rodada do Brasileirão. O Corinthians ganha bem do Grêmio, né? Foi 3-0, né? Foi 3-0 com o juiz. Foi lá no Sul, né? O Grêmio adora ser freguês do Corinthians. Pelo amor de Jesus Cristo. O time cagão pra poder pegar o Corinthians, né? Nem o Palmeiras nos seus piores momentos não abre tantas pernas pro Corinthians como o nosso bravo, o nosso imortal que sempre morre, Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E o Corinthians consegue uma vaga de pré-Libertadores, acabando o Brasileirão, 56 pontos na 7ª colocação. O São Paulo em sexto consegue uma vaga na fase de grupos. O Corinthians consegue uma vaga na pré, junto com o Bahia. E nisso acaba o ano corintiano. De que forma? Sem nenhum título, com vexames, com um time se desenvolvendo na temporada, contratando no meio da temporada, é o tal do trocar o pneu com o carro andando, né? Troca de técnico, de comando, muita bagunça no bastidor. Vai de bet que não presta e entra Esporte da Sorte. Esporte da Sorte entra e o pessoal todo clamando. E o fair play financeiro, a gente traz o Memphis Depay. Pode até trazer Pogba,
Verratti, qualquer. Essas porra que estão ventilando um monte de nome por aí. Mas trouxe. O pessoal fica falando de fair play financeiro, mas não existe na lei, né? Eu sou a favor de reclamar pela lei, porque o que é justo. Se chegar um campeonato, começa o ano aqui, ó. O Corinthians não pode contratar por via de patrocinador. Show. Mas não tá no papel. Então, todo mundo que reclama contra o Corinthians é choro. Porque na hora de assinar o contrato, né, para poder fechar o campeonato, todo mundo é a favor. Pode, patrocinador pode contratar isso e aquilo. Mas depois reclama. Vídeo o presidente do Cuiabá. Chorou bastante. Porque eu pago minhas contas tudo direitinho e eu vou cair. Vai cair porque seu time é ruim. Tá? Pior do que o Corinthians. Conseguiu. E você caiu, Cuiabá. Corinthians, pelos meios deles, pode não ser. Pode ser o Corinthians imoral, mas não foi ilegal, né? Porque não tá na lei. Se eu tenho um patrocinador, o meu patrocinador pode comprar o jogador ou pode pagar os salários, que pague. Mas uma coisa que o Corinthians não pode falar é a Crefisa no Palmeiras, se a Crefisa sair, o Palmeiras quebra. O Corinthians também não pode falar isso não, tá? Porque se não fosse a Esporte da Sorte, o Corinthians tinha caído. Porque o Corinthians não caiu por quê? O Hugo Neneca, o goleiro, Rodrigo Garro, a boa fase, né? O resplandecer, né? A ressurreição de Yuri Alberto, o Rodrigo Garro que eu citei, Memphis Depay também, trazido e pago o salário dele pela Esporte da Sorte. Então, o Corinthians não pode falar da Crefisa, né? Crefisa que já saiu do Palmeiras, né? Então já são águas passadas. Agora seja bem-vinda a Sporting Bet, né? Então, falar de patrocínio, o Corinthians não pode mais. Mas, falando agora um pouco de como é que será o 2025 do Corinthians. Um pouco mais difícil do que o do São Paulo, né? Falando no vídeo passado, porque o Corinthians vai começar uma Libertadores na fase pré. Então vai ter a primeira fase, que é só os times fracos, que é Equador, alguns da Colômbia, Venezuela, Bolívia, esses times fracos. Aí depois, a partir da segunda e terceira fase, que são as duas pré que o Corinthians e o Bahia irão participar. Então o Corinthians tem que começar o seu planejamento antes. Será que o mesmo Corinthians que acabou bem relativamente no futebol, não na classificação, mas no futebol, jogando bem, será que vai ser o mesmo em 2025? Eu falo não quanto a resultado, mas bola jogada, esse é o ponto. Então o Corinthians tem que começar o seu planejamento cedo, que a pré-Libertadores já começa cedo. A fase de grupo acho que é lá para maio, né? Porque os campeonatos vão ser um pouco retardados, né? Um pouco mais antecipados, diga-se melhor, porque terá o Super Mundial, do qual o Palmeiras fará parte, né? Junto com os 3 cariocas. Então, junho e julho, o mundo para poder todo mundo assistir. E quem for jogar, que jogue o Super Mundial. Então, muitos campeonatos vão começar antes da hora. Então o planejamento do Corinthians tem que ser para ontem, não é nem para amanhã, já para ontem, né? Não pode cochilar, porque senão cai numa pré. O Corinthians já sabe o que é isso aí, vídeo já passou pelo Tolima, né? Então o Corinthians e o Corinthians tem que abrir o olho. E falando de 2024, salientando, agora já indo para a reta final do vídeo. Corintiano, agora eu falo muita coisa, falo brincando, falo muita besteira, mas também falo sério também. Isso eu gostaria até que você deixasse nos recados, o que você achou, você que assistiu nosso vídeo, concordou, não concordou com o que eu disse, tirando as besteiras, tô falando a coisa séria, o que você concordou, não. Você acha justo, você acha normal chegar em mais um ano e o Corinthians não conseguir títulos? Tá bom, acabou o tabu contra o Palmeiras, mas perdeu o tabu pro São Paulo. Você tá entendendo? Mas títulos, times vivem de títulos, sim, né? Não tem essa que, não, vive de Corinthians. O caralho. Você vive de um Corinthians campeão, como eu vivo de um Palmeiras campeão, o São Paulino, de um São Paulo, um Flamengo, uma Ponte Preta que seja campeã. Mas não vem time grande falar isso aí que nós vive de Corinthians. Não vive. Então é isso que eu falo. Mais um ano sem título. 2025 terá títulos. Brigará por título ou passará Paulista na fase de grupos, Sul-Americano e Copa do Brasil, indo até a boca do título, não conseguir. Brasileirão, brigar o rebaixamento inteiro e com o reforço da patrocinadora,
conseguir se livrar, pegar até uma vaga de pré-Libertadores. Então, você, corintiano, está satisfeito com isso? Esse é o ponto, esse é o questionamento que eu deixo para você, corintiano, olhando para 2024 e olhando para 2025. Tá tudo bem? Se passar mais um ano sem ganhar nada, pegar o Palmeiras nós ganha. Aí não sei o que, ir até uma semifinal de Libertadores Sul-Americana, tá bom. Sem ser campeão, tá bom assim? Então, fica o questionamento. Eu gostaria que você deixasse aí o recado para nós. E nisso já, agora as considerações finais. De novo, gostaria que você, se você que assistiu e gostou, deixa o seu like para poder fortalecer o nosso canal, né? Sou palmeirense, mas também falo dos outros times, né? Brinco, falo besteira, dou aquela zoada também. Permito ser zoado também, isso é normal, é do futebol. Não fico pegando pilha, né? Mas é do futebol. E isso, deixa seu like, né? Se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe entre os seus, né? Parentes, amigos, companheiros, colegas. É importante para poder o crescimento do canal. Então, acaba-se mais esse vídeo, né? Fiz o vídeo do São Paulo, fiz esse falando a retrospectiva do Corinthians e vou fazer o do Palmeiras. Então, gostaria que você acompanhasse esses 3 vídeos. Assistisse, faz uma maratona, né? Final do ano, tá tendo futebol, vai, assista, né? Dá lá o seu like lá, questiona. Eu não gostei que você falou isso, eu gostei daquilo, né? Dá aquela zoada, aquela brincadeira. Assista os 3 vídeos, né? Deixa os likes nos 3, se inscreva, compartilhe e vamos lá, né? Desejo um péssimo ano para o Corinthians, é óbvio. Sou palmeirense, gente. Eu torcer contra o Corinthians, né? Mas as minhas opiniões, as minhas avaliações, isso eu já faço com mais seriedade. Brinco, zoo, porque isso é do futebol, mas gosto de avaliar, independente de ser o meu time ou um time rival.